Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre como que funciona o processo contra o INSS. Vou estar falando aqui do começo ao fim, após da entrada no processo até o fim, no caso onde vai acontecer o julgamento do processo. O juiz vai dar a sentença favorável ou desfavorável a seu favor. E vou estar falando aqui sobre o andamento do processo. Você que tem dúvidas referentes a esse assunto, você que entrou com um processo contra o INSS aí, ou está pensando em entrar tal, teve o benefício negado, infelizmente, e tem dúvidas referentes a esse assunto, eu vou estar falando aqui para que você fique sabendo como que funciona todo o andamento do seu processo, beleza? Lembrando que, primeiramente, para aquelas pessoas ainda que não sabem, para dar entrada no processo judicial contra o INSS, tem que primeiro ter o pedido indeferido negado dentro do INSS. Após você realizar a perícia no INSS, ter o pedido negado, o benefício foi cortado, ou que você realizou a primeira perícia ali, foi indeferido o pedido, ou que já estava recebendo o benefício, e o benefício foi cortado. Então você tem a opção aí de entrar com processo judicial contra o INSS. É importante também você que não entrou com processo ainda e vai entrar, que você procure um advogado especialista na Previdência, um advogado esse advogado ele vai poder te defender melhor, que seja especializado nesse assunto, no caso processo contra o INSS. Então ele vai poder te defender melhor. Então procurou o advogado, enviou a documentação para ele. Ele vai dar entrada no seu processo aí. Documentação é RG, que é o documento de identificação da pessoa, laudos médicos, atestados, exames, também aquela cartinha lá do INSS, que o INSS encaminha para a pessoa através ou do endereço ou através também do aplicativo Meu INSS, você tem acesso, então você vai ter que enviar para o advogado lá que tem aquelas informações lá informando, por exemplo, que ou o benefício foi aprovado ou o benefício foi indeferido, negado. Então, quando é negado, no caso você vai entrar com o processo, você tem que enviar para o advogado. Ou também você pode estar enviando, passando a senha do seu aplicativo Meu INSS para o advogado para poder estar ter acesso ao seu aplicativo e, no caso ali, ter acesso ao resultado da perícia, no caso aí que foi negado, que você vai entrar com o processo. Então, enviou a documentação para o advogado, ele vai dar entrada no seu processo, deu entrada no processo, distribuiu ali a documentação no processo. Então, dentro ali após dar entrada, dentro de 2 a 4 meses, vai ser marcada a perícia judicial para você. O juiz aí que está à frente do processo, ele vai nomear um perito judicial para estar realizando a perícia com você. Então, deu entrada no processo, de 2 a 4 meses vai ser agendada a perícia. Aí mais na frente aí 2 a 3 meses você consegue já realizar a perícia. Após dar entrada no processo até o dia da realização da perícia, demora em torno de 6 meses. Estou falando aqui esse prazo e tal, mas vai depender da região onde você mora, se a demanda de processo contra o INSS é muito grande e tal. Então, vai depender da localidade. Pode você conseguir realizar a perícia e após dar entrada no processo, após dar entrada no processo na frente aí 6 meses, você já conseguir fazer a perícia, como também pode demorar um pouco mais. Tem pessoas que ficam aguardando aí 8 meses, um ano para conseguir realizar a perícia. Por isso que eu estou falando aqui, vai depender da região onde a pessoa mora, do estado, tem estado que demora mais. Lembrando que o processo judicial ele pode acontecer pela Justiça Estadual, quando é um auxílio acidente, por exemplo, e Justiça Federal quando, no caso, um auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Então tem essa diferença. Então, agendou a perícia, ali você vai, chega o dia de realizar a perícia, o advogado vai entrar em contato com você, informando o dia que você vai ter que realizar essa perícia. Normalmente, a perícia acontece no fórum aí da sua região, da sua cidade onde você mora, normalmente. Então, no dia da perícia, você vai levar todos os seus documentos que você já enviou para o advogado. Se você conseguiu mais algum documento novo, tá?
documento novo é importante você levar também, mas normalmente o perito judicial ele não vai pedir mais esses documentos, até porque ele já tem acesso ao processo, já tem os documentos ali, ele já tem acesso, então ele não vai pedir mais, normalmente ele não vai pedir mais esses documentos, mas é importante você levar todos os documentos no dia da perícia. Então, chegar aí no mínimo aí uma meia hora antes para não ter problema de realizar a perícia. Então, a perícia é bem tranquila. O perito ele vai colher algumas informações ali com você. Ele já tem acesso ao processo e tal, então ele vai confrontar ali algumas informações que estão no processo, ele vai fazer algumas perguntas para você. E normalmente acontece assim, ele vai fazendo as perguntas para você e vai anotando ali num papel em branco ou no computador mesmo, porque no momento ali ele não vai fazer o laudo ele vai fazer depois. Então, ele vai colher algumas informações com você, vai fazer um exame físico ali em você, que também é bem básico também, praticamente a mesma coisa lá do INSS. Vai fazer esse exame físico em você, por exemplo, se você tem algum problema nas pernas, nos braços e tal, ele vai mandar você fazer alguns movimentos ali e tal. Então, vai colher essas informações. Então, é bem tranquilo a perícia. Você vem embora e depois o perito ele vai fazer, depois de alguns dias, ele vai fazer o laudo. Esse laudo judicial ele pode sair antes de 30 dias, como também pode sair depois de 30 dias. Às vezes acontece que a pessoa fica guardando mais de 30 dias para ter o resultado da perícia. Então, após a perícia, o perito ele vai fazer o laudo judicial. Após esse laudo judicial estar pronto, esse laudo judicial volta para o juiz, no caso do caso aí, do processo. Então, tanto o seu advogado como o representante do INSS vai ter acesso a esse laudo. Então, eles vão poder discordar ou não desse laudo. Então, após o laudo judicial ser feito, o juiz vai dar um prazo ali, normalmente de 5 a 15 dias, para as partes do processo se manifestar. As partes são, no caso você, no caso o representante seu, que é o advogado, como também o representante do INSS. Então, seu advogado vai poder discordar ou não do laudo, como o representante do INSS vai poder discordar ou não do laudo também. Se não tiver, se nem o seu advogado nem o INSS discordar do laudo, beleza, então o laudo volta para o juiz. Se discordar do laudo, seu advogado vai poder fazer algumas perguntas, por exemplo, informar ali por que discorda do laudo e tal. Ele pode fazer algumas perguntas para o perito, aí o laudo pode voltar para o perito judicial, o perito vai poder responder essas perguntas, ele vai poder também, algumas informações que ele colocou no laudo, ele pode trocar essas informações ou não. Por exemplo, se tem uma informação lá no laudo judicial, e o seu advogado discorda dessa informação que está no laudo, falando sobre você, tal, seu problema de saúde, o perito ele vai poder continuar com aquela informação que ele colocou no laudo ou não. Ele pode trocar, por exemplo. Então, depois disso, o laudo volta para o juiz dar a sentença do processo. Então, o juiz vai dar a sentença do processo ali. Pode ser a seu favor ou não. Normalmente, o juiz ele acompanha a decisão que ele vai dar, a sentença do processo, ele acompanha normalmente, não vou dizer sempre, pode ser diferente, mas normalmente ele acompanha o que está no laudo. Se o perito judicial colocou que você está incapaz para o trabalho, não tem condições de trabalhar, normalmente o juiz ele vai te conceder o benefício. Quando o perito coloca que você está apto para o trabalho, não tem nenhuma dificuldade de realizar suas atividades, normalmente o juiz ele não concede o benefício e nega ali, a sentença é desfavorável ao seu favor. Mas pode acontecer o contrário também. Estou falando normalmente porque é o que acontece. Normalmente o juiz ele acompanha o que está no laudo, mas pode acontecer também, tem casos que o juiz vai contra o laudo. É difícil acontecer, mas tem casos que ele vai contra o laudo. Então, deu a sentença ali, por exemplo, deu a sentença favorável, então você vai receber o benefício. Seja, aí o juiz ele vai decidir se vai ser um auxílio doença, se vai ser uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio acidente, por exemplo. E também o juiz ele vai decidir ali se você vai receber o benefício desde o tempo que você deu entrada lá no INSS. Então, se ele decidir que você vai receber o benefício ali, vai ser implantado o seu benefício e também vai receber os atrasados,
Os atrasados demoram um pouco mais. Vou estar falando aqui também referente aos atrasados, como que é o pagamento dos atrasados. Então, o juiz concedeu o benefício, o INSS, se o INSS não recorrer da decisão ali, o seu benefício vai ser implantado. O juiz vai mandar ali a decisão para o INSS implantar o seu benefício. Vai ser implantado o seu benefício, você vai começar a receber, por exemplo, aí, o benefício, mas tem questão dos atrasados que se você conseguir comprovar que estava incapaz para o trabalho desde a época que você deu entrada lá dentro do INSS, você vai receber os atrasados. Lógico também, quando o juiz dá a sentença, concede o benefício, o INSS ele pode recorrer, como também recorrer e vai para a segunda instância, porque a instância superior aí vai ser julgada. Então, o juiz deu a sentença, e se for para a segunda instância, o que vai valer é a sentença da segunda instância. Como também quando o juiz não concede o benefício, o seu advogado também vai conversar com você e tal, e ele pode recorrer também da decisão. Então, o juiz deu a sentença ali, o INSS não recorreu, seu benefício vai ser implantado. Os atrasados você pode receber por RPV, que é requisição de pequenos valores, quando não ultrapassa 60 salários mínimos, e precatórios é quando ultrapassa 60 salários mínimos. Lembrando que esses atrasados você só recebe quando o processo é transitado e julgado. Quando não cabe mais recurso, um exemplo aí, o INSS não pode mais recorrer, então vem a decisão para o INSS de pagar os atrasados. Então, exemplo, se for receber por RPV, não ultrapassou 60 salários mínimos, você vai receber, após o juiz, no caso, notificar o INSS aí, para o INSS te pagar os atrasados, após a emissão aí, dentro de 60 dias você já recebe esses RPV, que não ultrapassou 60 salários mínimos. Agora, quando é por precatórios, um exemplo aqui, se a decisão para o INSS te pagar for antes do dia 1º de julho, antes do dia 1º de julho de 2023, um exemplo. Então, se for antes do dia 1º de julho, você vai ter até o dia 31 de dezembro de 2024 para receber. Se a decisão for depois do dia 2 de julho, vai ter mudança já. Se a decisão for depois do dia 2 de julho até o dia 1º de julho de 2024, você só vai receber, no caso, no final do ano de 2025, no caso, em dezembro de 2025. Então, os precatórios pode demorar 6 meses, como pode demorar 2 anos. Lembrando que um processo judicial contra o INSS vai depender, como eu já falei aqui no começo desse vídeo, vai depender da região onde você mora, do estado onde você mora, se a demanda de processos aí for muito grande e tal. Vai depender também se o processo, como eu já falei aqui, se é pela justiça estadual, como também se é pela justiça federal. Então vai depender também. Tem pessoas que conseguem receber o benefício aí, o processo tem um final aí, às vezes, no caso de 1 ano, como também, às vezes, um processo pode demorar 2 anos. E depois disso ainda, como eu estou falando aqui, ainda vai ter os atrasados para você receber, que pode ser por precatórios, como também pode ser por RPV. RPV, que é quando não ultrapassa 60 salários mínimos, e precatórios é quando ultrapassa 60 salários mínimos. Beleza? Espero que tenha conseguido entender. Você tenha entendido aí como que funciona. O vídeo ficou um pouco meio longo, mas ficou longo porque para a gente explicar todo o andamento do processo demora. Então, se você chegou até o final desse vídeo aqui e está aguardando aí o processo contra o INSS, espero que dê tudo certo, que você consiga receber o seu benefício que você tem direito. A pessoa fica todo o tempo aí aguardando o processo aí, mas Deus quiser vai chegar ao final aí e você vai conseguir receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.